Olá! Já parou para pensar que existem forças invisíveis que modam a nossa vida o tempo todo? Nesta análise, a gente vai montar um verdadeiro kit de ferramentas da sociologia para enxergar o mundo de um jeito completamente novo, indo muito além do que parece óbvio. Então, vamos lá, direto a uma pergunta que incomoda bastante: por que a desigualdade ainda é um problema tão grande e persistente? A gente até tem umas opiniões, né? Aquilo que chamamos de senso comum, que vem da nossa experiência. Mas, na real, isso muitas vezes não explica tudo. É aí que a sociologia entra, sabe? Oferecendo as ferramentas para a gente investigar essa e outras questões bem mais a fundo. E para fazer essa investigação, nosso roteiro é o seguinte: primeiro, vamos diferenciar o que é opinião do que é análise. Depois, vamos usar 4 lentes super poderosas, cada uma revelando um ângulo diferente da sociedade: as forças coletivas, a luta por recursos, as motivações de cada um e, por fim, o imenso poder da cultura. Então, o primeiro passo, e talvez o mais importante, é entender a diferença crucial entre o senso comum e o conhecimento sociológico. É basicamente a gente sair do eu acho que é isso, por uma análise que vai atrás de evidências, que busca padrões. Olha só que interessante esse contraste. O senso comum, ele tem seu valor, claro. Ele nasce da nossa experiência do dia a dia. Só que ele tende a ser muito pessoal, subjetivo, e a gente nem sempre para questionar, né? Já o conhecimento sociológico vai na direção oposta. Ele busca ser racional, objetivo e, acima de tudo, ele é crítico. Ele está o tempo todo perguntando: tá, mas por quê? De onde isso veio? E essa ideia resume perfeitamente o poder da sociologia. Ela nos ajuda a perceber que um problema só meu, como por exemplo a dificuldade de arranjar um emprego, pode na verdade estar conectado a questões sociais gigantescas. É a conexão da nossa história pessoal com a história de todo mundo. Vamos então para a nossa primeira lente. Com Emile Durkheim, um dos pais da sociologia, a gente começa a enxergar as regras ocultas da sociedade, aquelas forças invisíveis que nos guiam sem que a gente nem se dê conta. Durkheim deu um nome para essas forças: fatos sociais. Pense neles como as regras do jogo da sociedade. As leis, os costumes, os códigos de moral, até a moda. A grande sacada é que elas não são criações individuais. Elas já existem fora da gente e nos pressionam a agir de certas maneiras. O ponto crucial é que um fato social tem 3 características. A primeira é a exterioridade. Ele existe fora da gente. A segunda é a coerção social. Ele nos pressiona a nos conformar. E a terceira é a generalidade. Ele é comum a todo o grupo. Um exemplo perfeito? A língua que a gente fala. Ela já existia antes de nascermos, nos corrige se falarmos errado e é usada por todos ao nosso redor. É uma força coletiva muito poderosa. Agora, vamos trocar de lente. Se para Durkheim a sociedade busca se manter unida, para Karl Marx a história é outra. Para ele, a sociedade é uma grande arena de conflito. Essa perspectiva vê a história sendo movida por uma luta constante por recursos e poder. Para Marx, o motor que move a história é a luta de classes. Ele defendia que as sociedades se transformam por causa do conflito entre grupos com interesses econômicos opostos. No capitalismo, essa grande luta acontece entre quem é dono dos meios de produção e quem só tem a própria força de trabalho para vender. E no centro desse conflito, Marx identificou 2 atores principais. De um lado, a burguesia, os donos das fábricas do capital. Do outro, o proletariado, a classe trabalhadora que só tem a si mesma para vender. Na visão de Marx, essa relação é de exploração, já que o lucro de um viria do trabalho não totalmente pago do outro. Mas, atenção, isso não é puro determinismo. Essa citação do Marx é fundamental. Ela mostra que, embora a gente seja moldado por essas grandes lutas e pelas condições que herdamos do passado, a ação humana ainda é uma parte crítica da história. A gente age dentro das circunstâncias, mas nós agimos. E isso nos leva perfeitamente para a nossa terceira lente, Max Weber. Se Marx olhou para as grandes estruturas de conflito, Weber trouxe o foco de volta para o indivíduo perguntando o que motiva as pessoas a agirem da forma que agem. O conceito central de Weber é a ação social. Para ele, não adianta só olhar o que as pessoas fazem. O mais importante é entender por que elas fazem, qual é o sentido, a intenção por trás de cada ação. É isso que, para ele, realmente move a sociedade. Weber identificou 4 grandes tipos de motivação. Pense bem, às vezes agimos de forma racional, calculando o melhor caminho para um objetivo. Outras vezes, a ação é guiada por valores como a honra ou uma crença.
E claro, agimos por tradição, porque sempre foi assim, ou simplesmente por afeto, movidos pela emoção do momento. A sociedade é um mosaico de tudo isso. E chegamos à nossa quarta e última lente, que vem da antropologia. Ela mostra como a própria cultura em que estamos imersos molda a nossa visão de mundo, funcionando como um mapa que nos guia pela realidade. Cultura, nesta perspectiva, é o conjunto de significados e símbolos que um grupo compartilha para dar sentido à vida. É a língua, os valores, as histórias. Esse código em comum é o que transforma um monte de gente numa sociedade, capaz de entender o mundo de uma maneira parecida. Certo, mas como um mapa cultural, algo que parece tão abstrato, pode gerar desigualdade no mundo real, de forma concreta? A questão é que esses mapas não são neutros. Eles vêm carregados de hierarquias e preconceitos, que acabam privilegiando alguns grupos em detrimento de outros. E este gráfico aqui mostra isso na prática, infelizmente. Estes dados de disparidade salarial não são só números, eles são a prova material de como preconceitos culturais sobre raça e gênero que estão no nosso mapa se transformam em desigualdade econômica real e persistente. Então, ao juntar tudo isso, o que a gente tem? Um retrato muito mais completo. As 4 lentes, as regras ocultas, o motor do conflito, o sentido da ação e o mapa cultural nos dão uma visão bem mais profunda e crítica da sociedade. Aqui está o nosso kit de ferramentas resumido. Cada lente foca em um aspecto diferente. Usadas em conjunto, elas revelam a dança complexa entre as grandes estruturas da sociedade e as ações de cada indivíduo. E o mais importante, nenhuma delas sozinha conta a história toda. No fim das contas, o ponto é este. Com essas lentes, a gente sai do achismo e passa a ter uma compreensão mais crítica do mundo. Em vez de ver só eventos isolados, começamos a enxergar os grandes padrões sociais em ação por trás de tudo. E agora, fica a reflexão. Com esse novo kit de ferramentas analíticas, ao olhar para a sociedade, para as notícias, para a própria vida, o que se vê agora que antes não era visto?